Ben-Hur Lopes vai estar ministrando a palavra de Deus ao nosso coração, e Deus o tem usado muito. Pena que o material já acabou todo, né? Mas tem como solicitar, não é isso? E Deus tem usado muito na pregação, seminários e na palavra de Deus, e com certeza Deus tem uma palavra para o meu coração e para o seu coração nessa noite também. Querem recebê-lo com alegria? Dá uma salva de palmas bonita, calorosa, em nome de Jesus. Obrigado. Tem uma água. Graças a Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém? Você pode me copiar num gesto, antes que eu continue? Levante a sua mão direita lá em cima comigo. Diga assim: ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar assentado ao lado de pessoas tão especiais para a minha vida. Se o que você disse é verdade, antes que eu continue, eu quero que você diga a duas pessoas assim, ó. Direita à esquerda, diga: muito obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. Faça isso. Diga: muito obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. Essa pessoa aí vai te ajudar a contar os testemunhos de Deus na sua vida a partir desta noite. A Ele seja a glória para sempre. Graças a Deus. Queridos, eu estou muito feliz de estar com vocês. É um grande prazer conhecê-los. Nessa ocasião, a convite do grupo de homens, Pastor Edson, Pastor Rogério, eu estou muito feliz pela oportunidade. Pastor Salmão é o peixe, e o pastor Salmão é o pastor de vocês. Já aprendi a lição, me instruíram antes de eu... Aí, essa é uma igreja, eu não sei se você tem... Às vezes a gente não valoriza isso, sabe? Mas a igreja de vocês é uma igreja de uma referência interessante e que é conhecida fora daqui. E eu quero que você tenha prazer, satisfação, que você se sinta santamente orgulhoso de fazer parte de uma obra tão excelente. Parabéns pela dinâmica, pela adoração, pelo amor com que vocês têm, pela obra de Deus nesse formato de reino de Deus. Nós também trabalhamos lá no Canadá com pequenos grupos. E a tônica de todo relacionamento se baseia naquilo que nós extraímos da Bíblia: comunhão, koinonia, que vai um pouco mais além da mesa, de comer e comer e comer. Mas a comunhão, a koinonia, é o tempo que eu passar com você, quanto que eu lhe acrescentei, quanto que eu fiz você melhor. Isso é simplesmente fantástico. Isso é possível nos pequenos grupos. Parabéns à dinâmica, à igreja, eu estou muito feliz por estar aqui. Que o Senhor os abençoe rica e poderosamente. Eu pude rever aqui pastor Daniel, sua esposa, a Elaine. Essas horas que a gente não pode esquecer o nome dos amigos, os nomes dos amigos a gente esquece. Pastor Elaine, sua família, somos amigos do Brasil já há algum tempo que não nos víamos. O Senhor nos deu caminhos diferentes, mas encontrá-los aqui cuidados pelo Senhor é uma bênção. Que o Senhor os abençoe. Pastor Daniel é um cantor reconhecidíssimo no Brasil, com 7 CDs, 8 CDs gravados, e é feliz encontrá-lo aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Abra sua Bíblia, se você pode. Eu quero pedir o carinho. Eu ainda vou pregar em inglês. Talvez eu não pregue em inglês como eu prego em português. Porque o depósito de informação e vocabulário, eu tenho que passar 41 anos da minha vida para poder ter o mesmo depósito aproximado. Mas eu ainda vou pregar. Se você tem preferência pelo inglês, mas entende o português, eu quero de todo o meu coração que você redobre a sua atenção e preste atenção nesta mensagem. Preste atenção no que você vai ouvir. Eu sei que aquilo que não é confortável se torna um tanto suportável, quase desagradável, né? Eu tenho a impressão que
que existe um bom conhecimento do português, mas existe a preferência do idioma da terra. Então é importante que você redobre a sua atenção e me entenda, por favor, em nome de Jesus. Eu trago uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 15. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 15. Um texto muito conhecido. Vocês com certeza já foram ministrados por este texto mais de uma, talvez dezena de vezes. Vamos olhá-lo novamente. Mateus capítulo 15, versículo 21. Quem encontrou com sinal, diga amém. Quem encontrou com sinal, diga urra. Boa. Vamos lá. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos chegaram ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede. Ela vem gritando atrás de nós. E ele, Jesus, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela se aproximou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas o Senhor sabe como é. Existem muitos filhos na mesa de seus pais, esbanjando do melhor. Irresponsavelmente, inconsequentemente, eles jogam do melhor pelo chão. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos não comem dessas migalhas que caem dessa mesa, da mesa dos seus senhores? Então respondeu Jesus, dizendo: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Diga graças a Deus, porque é a palavra do Senhor. Quero só mencionar também, tive o privilégio de conhecer o pastor Marcos Nascimento. Estou encantado com os seus livros, com os seus materiais. Eu sei que ele é daqui, como o pastor Salmão disse. E foi um prazer conhecê-lo. Cadê o pastor Marcos? Aí. Você se esconde, rapaz, por isso que o pastor não tinha. Deus te abençoe. Gostei muito. Ele me fez uma proposta, me apresentou uma ideia fantástica. Eu tenho muito material, arquivado, que eu preciso produzir, e ele me deu uma luz. Muito obrigado. Foi um prazer conhecê-lo de verdade. O texto que lemos, como disse, é conhecido de todos nós. Eu tenho algumas coisas comigo. Alguém diz que são manias. Eu não sei se isso me define para bem, para o bom ou para o ruim, para o bem ou para o mal. Mas é que eu sou sistemático e muito chato. That's it. Mas é a minha natureza. Minha formação, meus pastores, meus pais espirituais. Quando eu tinha meus 13, 14 anos de idade por aí, meu primeiro pastor, que eu fiquei com ele dos 6 anos de idade até os meus 25, ele dizia: Benhur, o que você vai fazer no sábado? Estou livre, pastor. Ele dizia assim comigo, ele dizia para mim: então vem me ajudar a arrumar a minha biblioteca. Um homem que nunca parou de estudar. Hoje ele tem 76 anos. Eu não sei mais em que ele vai fazer da vida. Físico, matemático, letras português, químico, filosofia. Ele fazia vestibular brincando só para ver como é que estava o nível dele de conhecimento geral. Ficava em segundo, primeiro, terceiro, segundo, primeiro, terceiro. Um homem muito estudioso. Me ensinou a ler, me ensinou a pesquisar, me ensinou a trabalhar com as letras e com os textos. No sábado eu passava o dia, ele era muito dedicado, pegava livro por livro e os arquivava. Então, etiquetando os livros, né, enumerando por ordem, tema, assunto, escritor.
E ele chegava comigo e dizia, senta aqui um pouco, pega um pedaço de papel e uma caneta. E ele dizia assim para mim, escreva princípios ministeriais, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Eu tinha 13 anos para 14 anos de idade. Isso chama-se discipulado. Eu não poderia estar em outro lugar. You know? Chama-se discipulado. Isso exige amor, dedicação, entrega e paciência. Ok? Os primeiros discipuladores de seus filhos são seus pais. Você não pode abrir mão que ninguém discipule seus filhos. Você deve fazê-los. Quando não, o Senhor vai produzir neles um efeito de paternidade espiritual. A minha história com meu pai é uma história linda, mas nós passamos por um período de enfermidade muito difícil. E esse pastor me acolheu, e ele me ensinava a ler, me ensinava a estudar. Ele disse assim, escreva aí, princípio de autoridade. Coisa simples, 3 pontos. Primeiro, autoridade é conhecimento. Você precisa estudar. Você não tem que ser o gênio, mas você precisa pelo menos ter um domínio coerente, decente, daquilo que você quer propor, especialmente quando você for falar para a igreja. Então você tem que ter conhecimento. Segundo, depois que você adquire o conhecimento, você precisa ter ousadia, você precisa ter coragem, você precisa ter eloquência, que não tem nada a ver com grito, desprezo, desespero ou extremismo. Você precisa ter convicção, ousadia para passar o conhecimento às pessoas. Terceiro, uma vez que você tem conhecimento, ousadia e estrutura, que você tem eloquência, que você tem postura e se posiciona para informar e ensinar, você precisa viver o que você ensina com ousadia. Quando você juntar essas 3 coisas, você terá autoridade. Por que alguns pais não têm autoridade dentro de casa? Porque não se prepararam com informação suficiente para a vida. Segundo, não tem ousadia, postura e posicionamento para instruir. Terceiro, não vivem diante dos filhos o que querem cobrar deles. Você nunca terá autoridade. Me tornei talvez isso que você está vendo. Muito direto. Meu pastor dizia, Benhur, sim, sim e não, não. Porque o que passa disso, o diabo põe a mão e a sua vida vira um inferno. Se você não tem um sim, diga não. Pastor, querido, a minha resposta, pelo que eu ouvi do irmão, agora é não. Se daqui a um tempo, 30 dias, 6 meses, 1 ano, eu entender que é diferente, eu digo para o irmão sim. Porque quando você diz assim, vou pensar amanhã a gente se fala, ele sai da sua presença, fala para uns 4 ou 5. Não, o pastor não disse nada, mas ele está comigo. Você não disse que estava com ele. Você só disse que ia pensar. Então, meu pastor dizia, diga não, para que você não tenha problemas depois. Aprendi também não espiritualizar além do que já está espiritualizado. Você não tem que inventar. Você precisa entender o que está espiritualizado. E se encher disso, de fé, no que já está espiritualizado. Por isso eu leio Jesus como ele está apresentado aqui. Preste atenção. Por muito menos, Jesus já havia feito mais. Não precisava tanto desespero, tanto rogo, tanta ação dessa mulher. Por muito menos, ele fez mais. Por muito menos. Não precisou nem clamar, nem rogar, nem pedir. Por muito menos. Um toque silencioso na orla dispensou o milagre que a mulher precisava. Por que isso? Jesus está se retirando do seu espaço geográfico de ação ministerial. Agora vem uma mulher que se aproxima dele, desesperada, por causa da sua filha, que estava miseravelmente endemoniada. Essa mulher não é uma mulher comum. Ela não é uma mulher qualquer. 2 coisas que mostram o caráter, que mostram o perfil claro de que essa mulher era diferente de quase todas as outras que o Senhor encontra pelo caminho do seu ministério. Primeiro, quando ela aborda Jesus, quando ela chama a atenção de Jesus, ela usa uma expressão particular que o definia em todo o seu propósito. Ela o chama por filho de Davi. E isso não era comum. Quando ela menciona a expressão filho de Davi, ela está dizendo, eu lhe conheço muito bem.
eu lhe conheço mais do que você imagina. Eu lhe conheço em estrutura profética. Eu lhe conheço com raiz de propósito. Quando ela menciona filho de Davi, ela está dizendo Messias, esperança de Israel, restaurador. Eu sei quem você é. Lembra quando eu disse que por muito menos Jesus fez mais? Por muito menos. Quando o Senhor Jesus está saindo de Jericó e uma grande multidão vai com ele, e as pessoas passam pelo cego Bartimeu, e no tumulto ele ouve Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Ele é impedido de se aproximar, as pessoas o ignoram, mas ele simplesmente se nega a usar a expressão do restante da multidão, Jesus de Nazaré. Ele começa agora a processar a informação. Filho de Timeu, judeu, com formação, discipulado em casa, judeu ensina filho em casa. Ele diz, não pode ser de Nazaré, porque Jesus não é de Nazaré, ele cresceu em Nazaré. Jesus, se for quem o meu pai disse que ele vem de Efrata, ele é de Belém, ele é de Judeia, ele tem raiz em Davi, ele é a nossa esperança. Eu preciso arriscar, eu não tenho nada a perder. Toda a multidão gritava Jesus de Nazaré. O cego grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E ele simplesmente para Jesus. A multidão inteira não parou Jesus, mas aquele cego para Jesus pela mesma expressão semelhante à mulher. E era curioso quando Jesus para e pergunta, quem disse isso? Eu queria ver a cara dos discípulos dizendo para Jesus, o cego te viu. O cego te achou e te viu não como de Nazaré, mas de Davi. Isso é fantástico. Você conhece alguém que enxerga muito, mas não vê nada? Tem pessoas que enxergam muito, mas não vê nada. Ou veem muito e não enxergam nada. Ele para. Essa mulher usa a mesma expressão, mas Jesus simplesmente se nega. Ele é extremamente frio, sisudo. Por isso que eu não gosto de espiritualizar além do que está espiritualizado. Ele é frio, ele é direto, ele é sisudo. Eu não quero ouvir essa mulher. Você já teve a sensação de vir para um culto cheio de conhecimento do Senhor? Teologia, escatologia, bibliologia, maniologia, esquisitologia. Jeová, porque no léxico do grego e nas conexões inteligentes do último ponto ou defesa, ou dos últimos compêndios teológicos que justificam a sua existência, eu lhe conheço muito bem. Você já teve a sensação de entrar aqui achando que sabe tudo sobre dele? E ele olha para você e diz assim, não me importa o quanto você me conhece. Não me importa o quanto você sabe das minhas raízes. Não me importa o quanto você estudou sobre mim. Não importa o quanto você aprendeu sobre mim e os meus mais misteriosos segredos. Você tem essa sensação, às vezes, que você o conheceu tanto para que ele simplesmente diga assim, isso não significa nada para mim. Segundo, ela não só o conhecia muito bem, ei, filho de Davi, não quero atendê-la. Segundo, a minha filha está miseravelmente. Ela não disse assim, está enferma, abatida, doente, atribulada. Ela tem discernimento da desgraça. Ela entende o tamanho da profundidade da dor. Ela dá profundidade. Ela diz, miseravelmente. Eu tenho noção, eu sei o quanto ela sofre. Eu sei o mal que opera sobre ela. Eu sei em quais níveis de desgraça ela está envolvida. Você já teve a sensação de entrar aqui sabendo tudo sobre o Senhor? Ou o quanto dói, o quanto machuca, o quanto é ruim, o quanto te perturba, o quanto te escraviza, o quanto te humilha. Senhor, é um incômodo, Senhor, é muito mal, me machuca muito, está acabando com a minha casa, está acabando com o meu casamento, está destruindo minha vida, está afundando com as minhas finanças. Senhor, se isso não se resolver, amanhã não tem mais jeito. E o Senhor simplesmente se nega a atendê-lo. Olha, eu lhe conheço, hein? Está doendo muito, hein? O
Senhor não quer ouvir essa mulher. Eu não quero ouvir essa mulher. Os discípulos tomam a dor ou ficam enfadados, sei lá, e vão a Jesus rogando. A expressão rogar no Evangelho, especificamente aqui nesse instante, sugere também pedido com insistência, sem na verdade ter a certeza que vai ser atendido. É tipo assim, o não eu já tenho, então vamos ver, vai que tem um sim. Eles rogam a Jesus, os discípulos. Não, isso é incrível. Eles vão a Jesus e dizem assim, parafraseando, o Senhor já fez mais por menos. Assim, ó, tipo, tcharam, resolvido. Cala a boca, para de gritar, a gente vai embora. Atende a mulher. O Senhor já fez isso. E o Senhor dá uma resposta que começa a conectar as coisas, começa a fazer sentido. Eu tenho compromisso com filhos na mesa. Eu estou conectado com o espírito de paternidade. Não é só o simples fato do convênio de Israel, mas com o laço de mesa. O Senhor diz assim, eu vim para filhos sentados à mesa. Nós, como pastores, muitas vezes, fazemos isso pelo povo. A gente vê o povo sofrendo, passando por luta, enfermidade, legalização, problema financeiro, casamento quase falido, os filhos dando trabalho, a coisa está feia. Vem para a campanha, busca socorro, pede ajuda, pede unção, uma unção, 10 unção, 1000 unções. Às vezes sai daqui, vai para outro lugar, para mergulhar roupa nas piscinas, para fazer é terra santa, é uma coisa impressionante. Mas a gente no desespero, porque a gente quer ver o povo bem. Aí a gente vai a Jesus e diz, Senhor, cura o povo, toca o povo, restaura essa gente. E o Senhor muitas vezes para nós como pastores diz assim, eu não quero ouvi-los. Mas eles vêm gritando atrás de nós, não me interessa. Eu estou levando eles para a escola de servo, para a escola de gênio, para a escola de líder, para a escola de semideus. Não quero saber. Está doendo muito, eles estão gritando. Não me importa, e o Senhor simplesmente a ignora. E não quer ouvir nem os discípulos intercedendo. Ajuda o povo. Não vou ajudá-los. Não vou atendê-los. Quando ela percebe que está perdendo, ela se aproxima e começa a adorá-lo. A adoração, nos evangelhos, também é traduzida por prestou-lhe um culto, converteu-se, mudou sua postura, ela se prostra ao Senhor. Quando o Senhor Jesus está na casa de Simão, o fariseu, ele está assentado, porque alguns imaginam ele com mesa, com cadeira e tal. Não, pelo costume do povo, eles comiam assim a mesa, assim que eles comiam. Jesus está assim com eles, mas o fariseu estava em pé. Quando a mulher pecadora entra para prestar-lhe culto e adoração, ele está, quem pode me ajudar? Vem cá, o senhor está esperto, o senhor está esperto, para 40 anos o senhor está esperto. Deita aí igual eu fiz. Deita aí igual eu fiz. Isso, comendo. A Bíblia diz, e chegando ela por trás dele, diz a história, que quando uma pessoa ilustre visitava a casa de alguém, as janelas e as portas, tinha livre trânsito, os vizinhos poderiam passar pela casa para ver, olha quem está visitando o fariseu, cara. Entendeu? Ela vem por trás dele, porque onde Jesus está, ninguém fica à frente dele. Ela vem por trás dele e se prostra por trás dele. Porque onde Jesus está, até deitado ele é maior. Olha, gostei, cara. Rapidão. Entendeu? Onde Jesus está, até sentado ele é maior. Você tem que ir mais baixo. Ela presta uma adoração.
que está acontecendo com essa mulher? Um problema que afeta pelo menos 90% da igreja. É 90% das nossas esquisitices, dos nossos problemas, das nossas frustrações está aqui. Uma coisa simples. Epístola de Tiago, capítulo de número 4. É isso aqui onde a gente se resume em tudo. É exatamente isso que acontece com ela. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7. Deus dá, porém, muito mais graça a quem se humilha. Ponto. Porque Deus resiste a soberbos. Deus não atende soberbos. Deus não ouve orgulhosos. Deus não para ouvir orgulhosos. Deus resiste a soberbos. Mas dá. Porém, graça aos que se humilham. Sujeitai-vos, portanto, debaixo do governo. Sujeitai-vos debaixo do governo das poderosas mãos. Então, resistam o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Eu costumo ensinar nos meus seminários que quando você lê um texto que não entende, leia ao contrário. O texto está dizendo: dá, porém, graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem se humilha. Sujeitai-vos, pois, na poderosa ou sob ou debaixo da poderosa mão de Deus. Resista ao diabo e ele foge de vós. Se o diabo não está fugindo, porque não é sujeição. Se não há sujeição, há desprezo ao governo. Se há desprezo ao governo, então não existe humildade. Eu estou falando de humildade. Não estou falando de hipocrisia. Eu não estou falando de miséria. Humildade sim, mediocridade não. Aleluia. Se não há humildade, é porque há soberba. E se há soberba, Deus não para lhe ouvir. Deus não para lhe ouvir. Ele não desce ao nível do orgulho. 90% dos nossos problemas são orgulho. Não senta aqui, não sento lá, não cumprimento aqui, não cumprimento lá. Lá eu não passo, lá eu não vou, para ele eu não olho. Só não faz. Eu tenho meu valor. E que o Espírito Santo amplifique isso na sua mente. Orgulho. Chegamos aqui orgulhosos, achando que estamos chamando a atenção de Deus pelas nossas convicções acadêmicas, religiosas, ou até mesmo pela nossa dor. Você já viu o cachorro ferido no canto, lambendo a ferida? Já viu? Crente. Eu descobri crente na igreja que não quer ser liberto, não quer ser curado, que ele tem medo de ser esquecido. Porque enquanto ele está doente, ele é lembrado como o irmão doente. Vamos orar pelo irmão desgraçado? Não, que Deus... Nós estávamos vindo agora no carro assistindo o culto lá de Toronto, da igreja que eu sou co-pastor. E aí, uma coisa curiosa, nós começamos a rir no carro, eu e o pastor Rogério, porque o pastor Wagner, hoje é culto de ceia, e aí ele está dando um relatório missionário, que é a oferta da ceia, a oferta também que coopera com a obra missionária. E aí ele leu uma carta, eu não sei se naquele momento ele não tinha percebido. Pastor, o nosso relatório é o seguinte: lá na África, nós passamos uma luta grande, porque nós fazíamos um culto debaixo do pé de manga, mas cortaram o nosso pé de manga, então não tem jeito, a gente vai ter que construir uma igreja. Era, pelo amor de Deus, até que enfim alguém cortou aquele infeliz pé de manga, para a igreja crescer. Tem gente na igreja assim, agarrado a um pé de manga. O Senhor vai lá e arranca esse pé de manga. Ele diz: agora ninguém vai mandar oferta para mim, porque eu vou ter que construir uma igreja. Gente, pelo amor de Deus, orgulho e soberba, Deus não desce ao nível de orgulho e soberba. Por que eu tenho essas informações? Marcos, quando escreve sobre essa mulher no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, do versículo 24 a 30, ele me dá uma informação valiosa. E ele diz que essa mulher era grega, sírio-fenícia de nação e cananeia. Aos homens que não foram no retiro, perderam. Perdeu, você não tem ideia do que você perdeu, nunca mais. Graças a Deus não gravaram.
Mas você não tem acesso à informação que nós ouvimos. Foi uma coisa tremenda que Deus fez. Mas vamos lá. Grega, sírio, fenícia de nação e cananeia. Você nunca encontra na Bíblia Jesus celebrando gregos. E saiu o Senhor no caminho de um dia, encontrou-se com um grego e comeu uma peixada com ele. E saiu Jesus no caminho de 2 dias, encontrou outra família de gregos, e o Senhor com seus amigos gregos, e batendo papo com os gregos, e saindo para pescar com os gregos, e caminhando para praia, escrever uma carta para um grego. O Senhor resiste aos gregos pela soberba do coração deles. Os gregos tinham por cultura resistir a pai, desprezar paternidade, zombar de divindade, simplesmente se negavam em crer em Deus, se negavam em acreditar em Deus. E qualquer outra manifestação que pudesse vincular a imagem de Deus, paternidade, criação, filhos, relacionamento, tudo isso era desprezo. O Senhor Jesus, ele resistia em absoluto isso. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo 6, ele disse algo interessante. Ele disse assim: não dê coisas... agora eu vou ter que revelar toda a mensagem. Não dê coisas santas aos cães, e nem pérolas aos porcos. Jesus falava de gregos. Ele os repreendia na sua arrogância, na sua jactância, na sua soberba, no seu orgulho. O Senhor, ele vai prestando uma série de manifestações ao longo do seu ministério, porque ele tem estrutura, ele sabe do que ele está falando, ele resiste a essa mulher, ele sabia do perfil psicológico, emocional, o que estava por trás dela. Isso era comum, havia um histórico de geração pesando sobre ela. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, o Senhor diz assim: Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos teus filhos pequenos na terra. O Senhor estava se referindo aos gregos, por sua filosofia, por suas convicções, por sua soberba. Ela chega para Jesus como quem diz assim: olha, eu conheço bem sua história. Esse negócio de Nazaré não tem nada a ver contigo. Tu és filho de Davi. Aqui, estamos juntos, eu pesquisei sobre... Eu mereço a sua atenção. Aliás, o nível da desgraça da minha filha, o Senhor simplesmente se nega a crer. Pesava sobre ela o histórico de Canaã. Ela era cananeia. No livro do Gênesis, capítulo 9, versículo 22, a Bíblia diz: quando a nudez de Noé fica exposta, ele não amaldiçoa o filho, o cão, mas ele amaldiçoou o neto Canaã 3 vezes. E ao longo do Antigo Testamento, todas as vezes que você encontra Canaã envolvido com desgraça, é porque ele desprezou o culto, desprezou a adoração, desprezou a paternidade, desprezou a divindade. Eles tinham um problema com mesa, pai, filho, governo, paternidade. Quando ela viu que estava perdendo, ela se prostra em adoração. E ela diz: Senhor, socorre-me. Socorre-me. Escute isso. Coloque a mão direita no seu coração. Feche os teus olhos um instante, por favor. Precioso Espírito Santo, eu preciso que a partir de agora, essa mesma atenção que os teus filhos dispensam a esse momento da mensagem, seja redobrada pelo que o Senhor vai fazer, porque o Senhor é um Deus de milagres. A Ele seja a glória para sempre. Levante o seu rosto e olhe aqui. O Senhor resolve dar uma atenção, e Ele toca no assunto de novo, e Ele diz: mulher, eu tenho compromisso com filhos na mesa, e não é conveniente que eu tire pães da mesa e deite a cachorros como você. Grega, sírio, fenícia de nação cananeia, havia uma resistência, o Senhor não estava disposto a celebrá-la. Quando ele vira as costas, deixa claro a postura dele. Se você perceber, em outras histórias, Jesus termina dizendo assim para algumas mulheres: filha, a tua paz te salvou. Vai em paz, não peques mais. Mesmo assim, Jesus diz para ela só assim: mulher, tua fé é grande, tua filha está boa. Olha a postura de Jesus.
quando ele diz: não tenho compromisso. Eu trabalho com filhos na mesa. Aquilo que eu ponho na mesa é sagrado. Não é para cachorro. Quando ele vira as costas, ela desenvolve uma linha de raciocínio. Senhor, os filhos dos senhores desprezam a mesa. Muitos deles vêm para comer o melhor, jogam pelo chão. Porém, ela diz uma coisa que quebra Jesus. Ela diz: sim, o Senhor tem razão. Ela se prostra. Senhor, e o que dizer dos filhos que comem o melhor a cada domingo? Boa parte daquilo vai para o chão. O Senhor tem razão. É isso que eu sou. Eu sou exatamente isso. Um cachorro ao redor da mesa. Não sou filho, não estou na mesa, não estou aliançado à mesa. Eu sou um cachorro. Isso é indiscutível. Mas os cachorros comem as migalhas. Ela está refletindo, Jesus está se ausentando. Ele ouve lá atrás ela dizer: sim, o Senhor tem razão, eu não passo de um cão. Ele sabe, ele é o verbo. Deus resiste os soberbos, mas é obrigado a abençoar quem se humilha. Meu Pai resiste a soberbos, mas Ele é obrigado a honrar quem se humilha. A tua fé salvou você e curou sua filha, porque você reconheceu quem você é. Pode ir para casa. Sabe, a gente gosta muito de contar testemunho daquilo que a gente foi. Eu matei, eu roubei, eu destruí, eu fui o Satanás em pessoa. Prostituí, fumei, cheirei, traí, enganei, roubei, matei. Só que a gente não gosta de contar testemunho de hoje, né? Hoje, eu não sou um bom pai. Eu não sou o marido que a minha esposa pensa que eu sou. Hoje, eu deixo incerto o futuro dos meus filhos. Hoje, eu não sou o adolescente que a igreja pensa que eu sou. Hoje, eu não sou esse obreiro fiel, não. Estou esperando só uma oportunidade. Hoje, Deus não suporta soberbos que vêm para uma reunião com cara de lealdade e é desleal, que vem para uma reunião com cara de pai, mas não tem referência em casa para seus filhos, que vem para uma reunião com cara de marido, mas a esposa dorme do lado de um estranho, que vem para uma reunião que fala de fé, mas é um ateu religioso conveniente, que pega na Bíblia para zombar ou desdenhar ou diminuir, que se assenta na mesa para jogar comida no chão. Deus não desce ao seu nível para lhe ouvir. Agora Deus é obrigado a mudar o seu conceito quando você diz assim: o Senhor tem razão, eu não passo de um cão aqui dentro, ao redor da mesa, me saciando com qualquer oportunidade ou coisa, porque eu não sou verdadeiro. Se isso não mudar na sua vida esta noite, as próximas reuniões serão insuportáveis para você. Porque tudo muda depois que um profeta abre a boca. Enquanto ele não abre a boca, você se esconde. Mas quando ele abre a boca, não tem mais. Ele traz luz à verdade. Aleluia. Eu
podia pregar para você assim, por exemplo: ele está vindo, ele está mudando de direção, ele já não se importa mais com a resistência e a insistência, ele já não leva mais em conta a mesa dos filhos de Israel, ele já está pesando, é diferenciado o seu conceito, ele vem na sua direção, está olhando para você para te arrancar dessa vida desgraçada. Não, eu quero te dizer uma coisa: a soberba vai te distanciar dele, mas a tua humildade, não a tua mediocridade, a tua humildade vai fazê-lo se levantar no trono e honrar sua vida daqui em diante. Feche os teus olhos. Aleluia. E aí, como é que vai ser? Tira o disfarce, tira a máscara, tira a maquiagem religiosa. Tira isso da sua vida. Seja sincero com Deus. Peniel para você: qual é o seu nome? Me diga o seu nome. Não, eu sou gente boa, eu sou queridinho. Diga seu nome. Adúltero. Agora eu vou poder te ajudar. Me diga seu nome. Mentiroso. Me diga o seu nome. Invejoso. Me diga o seu nome que eu posso te ajudar. Mas não minta para mim. Não me engane. Não se vista de religião. Não se esconda atrás de uma aparência de conveniência e de letras. Ó, filho de Davi, ai, é uma dor que eu sinto com os meus problemas. Eu não quero te ouvir. Diga para ele: fui incapaz de responder a minha casa como sacerdote. Me tornei incapaz de responder aos meus filhos como referência de estrutura e fé. Fui incapaz de responder às minhas sociedades, aos meus contratos, com testemunho de quem teme ao Senhor. Roubei ao Senhor, traí nos dízimos, deixei de ofertar, traí a confiança da minha liderança, pesei na minha... Diga a verdade. Eu vou te dar 1 minuto. Se você entende que o altar esta noite é o melhor lugar para você, corra para cá agora. Eu vou orar por você, porque Deus quer revolucionar a sua vida essa semana. Mas Deus resiste a soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo, se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para seguir meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã, no teu poder. O Senhor tem razão, Senhor. O Senhor tem razão, Senhor. Ah, Deus, olha os teus filhos diante do altar, Senhor.
Olha esse homem, essa mulher, esse moço, essa moça, esse sobrinho, essa família. O Senhor tem razão, Senhor. O Senhor sempre tem razão. Senhor, o Senhor resiste a soberbas, mas o Senhor dá graça a quem se humilha. O Senhor pode mudar o quadro agora. O Senhor pode tornar essa semana inesquecível para o resto da vida deles. O Senhor pode trazer de volta, restituir. O Senhor pode curar, o Senhor pode ligar, meu Deus. Senhor, eu abençoo a vida dos seus filhos. Eu abençoo a vida das suas filhas. Oh Deus, se o Senhor não fizer, ninguém poderá fazer. Mas quando o Senhor opera, ninguém impede o seu agir, Senhor. Então eu quero que quando os teus filhos se levantarem hoje, quando eles retornarem para casa, a sua glória os esteja aguardando lá. Senhor, eu profetizo que será a melhor semana do resto da vida dos seus filhos. Profetizo que amanhã será a melhor segunda-feira do resto da vida deles. O quebrado está sendo restituído, o desligado está sendo ligado agora. Senhor, eu abençoo os teus filhos com esta palavra. Oh Deus. Diga comigo, Senhor Jesus, o Senhor tem razão. Eu recebo a sua palavra em meu coração. Diga, eu me arrependo. Eu confesso. O Senhor tem razão. Diga, graças a Deus. Alguém pode ficar em pé comigo? Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu altar, no teu poder, no teu altar, na tua palavra. Diga graças a Deus. Aí onde você está, estenda a mão na direção da sua casa. Estenda a mão na direção da sua casa. Diga, eu estou voltando diferente para casa. Diga, eu estou voltando com o milagre de Deus. Eu estou voltando com uma nova oportunidade. Diga glória a Deus. Só quem crê aplauda Jesus. Aleluia. A Ele seja a glória para sempre. Antes de você voltar para o seu lugar, abrace pelo menos 2 pessoas, uma de cada vez, e diga assim, obrigado por você estar aqui comigo. Diga, aperta ele, diga obrigado por você estar aqui comigo. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra Cante, na minha cante esta oração. vida, mexe com minha estrutura. Oh, aleluia, em nome de Jesus, Senhor, em sara nome de Jesus. todas as feridas. Oh, aleluia. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Te adoramos, Jesus.
Se você entregou a sua vida hoje para Jesus pela primeira vez, se reconciliou, ou se precisa de uma ajuda, de uma visita, nos procure. Assim que terminar o culto, estamos aqui os pastores. Deixe o seu nome, seu endereço, telefone. Nós precisamos, Deus falou muito conosco esse final de semana sobre lavrar e cuidar. Precisamos cuidar da nossa família, da nossa vida espiritual, dos nossos negócios, do nosso ministério, da igreja, e cuidar uns dos outros, amém? Quantos foram abençoados, digam glória a Deus. Levante suas duas mãos. Pai, te adoramos, te louvamos, bendito é o teu nome para sempre. Nós nos prostramos diante de ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por esse final de semana, o retiro. Obrigado a Deus querido pela vida do pastor Marcos Nascimento, pastor Benhur Lopes. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta noite. Obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, a tua graça. Graças te damos, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada, ó Deus. Que nós possamos viver e pôr em prática isso que temos ouvido, ó Pai. Viver a tua palavra. Viver, Senhor, aquilo que o Senhor nos fala. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, para a glória do teu nome, graças te damos, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E cada um diz amém. Deus te abençoe.